Boa noite, meus amigos. Bom, mais um final de jogo aqui. São Paulo e Juventude encerrado agora, 1-0 São Paulo Futebol Clube. E mais um jogo que o São Paulo, de alguma forma, conseguiu decepcionar a gente. Bom, desse jogo em específico... o São Paulo... Eu não gostei tanto assim do jogo dele. Acho que o São Paulo não teve um volume de jogo bom, apesar de ter chances o suficiente para golear o Juventude. O Juventude, que inclusive é curioso o caso do Juventude, que tem 3 jogadores de empréstimo que pertencem ao São Paulo, que é o Jandrei, o Ibali, Patrick Lanza, todos ruins, né? Ainda bem que estão no Juventude. O Rai Ramos também, o Juventude resgatou, jogador que era do São Paulo também, mas no caso não está emprestado, né, pelo São Paulo, tá? Contratado, efetivado pelo Juventude, muito ruim também. Ainda bem que eles não estão mais no São Paulo, porém nós não temos esses ruins no São Paulo, mas temos outros ruins que estão lá no São Paulo, como por exemplo os que jogaram hoje: Wendel, Danielzinho, Luan. Puta que pariu, que ruins. O Juventude poderia também pegar como exemplo todos esses jogadores que estão atuando pelo Juventude emprestados e pegar esses mesmos jogadores também pro Juventude, porque ajudaria muito o São Paulo, porque puta que pariu. Mas enfim, sobre o jogo, o São Paulo, mesmo não jogando bem, a equipe do Juventude conseguiu jogar pior. Inclusive os ruins do Juventude são mais ruins do que os nossos ruins, e isso é impressionante, né? Então, mesmo o São Paulo não jogando tão bem, conseguiu criar chances boas e desperdiçá-las, né? Porque porque é muito ruim. Junto, né? Dá alguma cagada. Mas brincadeira à parte. De fato, o São Paulo gerou muitas chances claras de gols. Dessa vez não foi tanto com os cruzamentos, que era uma crítica que acredito que não só eu, mas todos os torcedores são paulinos estavam fazendo, que era muita bola na área. Basicamente só para o Caleri e tentar alguma coisa. Mas não teve a bola na área em excesso, mas teve em excesso essas ligações diretas que o time tenta fazer. O time basicamente é formado por jogadores que têm características parecidas, que é de jogo de aproximação. Então, o Arthur tem que colar perto do Luciano, que ele é bom com a condução curta ali, com passes curtos, com achadas. Mas o Roger insiste em colocar os caras pra correr, mano. Os caras não são tão bons assim correndo, tá ligado? Os caras, mano, são jogadores que vão trocando passes ali e tal, vai chegando perto do gol, vai chegando perto, trocando passe ali, volta, trabalha mais a bola. Esse é o estilo do elenco do São Paulo. Então pode você pegar um elenco que tem já um estilo, uma característica de diversos jogadores já definidos, e você querer fazer com que eles joguem de uma outra forma, cara, isso daí a maioria das vezes acaba dando esse conflito e o time não encaixa muito bem dentro de campo. Pontos positivos que eu queria trazer, depois de tantas essas coisas negativas, a boa fase do Luciano, que é o 3º jogo seguido que o Luciano consegue marcar. O Luciano foi, pra mim, o melhor em campo, assim, mas por muita coisa. O Arthur também foi bem, vai. Acho que os dois estão 2-3 passos à frente de qualquer outro jogador dessa partida. O Arthur realmente, o jogo é todo forçado em cima dele. Então quando o Arthur se aproxima do Luciano, o São Paulo tem mais chances de desenrolar ali, desatar aqueles nós da defesa adversária e conseguir algo mais produtivo. O Cauli começou o jogo com ponta esquerda, o que também é meio que mais um desperdício para ele. Não fazia sentido também mais um jogador de aproximação ficar na beirada de campo, que normalmente é onde tem a velocidade, a gente já tem lateral para isso. Por que colocar um cara de criação na ponta? Então, é mais uma decisão questionável do Roger. E se fosse para fazer isso, era melhor colocar o Luca, né? Que ponta por ponta, ele é ponta, né? Ele já sabe correr, fazer isso melhor do que o Cauli, por característica. Então, realmente não entendi. Mas ressaltar o Luciano, além de ter feito o gol,
ele gera espaço, foi o que mais tentava, foi o que mais... Sempre é um dos que mais brigam, mas as brigas dele, ele conseguiu escolher bem as brigas que ele foi participar ali em campo. E, bom, se não fosse a noite tão mal inspirada dos outros colegas dele, poderia ser que ele tivesse saído lá com mais um gol ou alguma assistência, porque realmente ele veio numa crescente boa ali, fazendo esse papel de falso 10, digamos assim, quando ele, inclusive no momento do jogo em que ele abaixou um pouco mais para ajudar na armação, ele foi muito bem fazendo isso também. Então, fora que a maior característica dele, que ele tem de melhor, é a chegada, é pisar dentro da área. Tanto é que é assim que é feito o gol. O Caleri, cara, ele ajuda bastante, ele gera bastante jogo também. Ele conseguiu deixar o Cauli na cara do gol, mas perdeu 2 gols assim que não pode não perder, né? Inclusive um ótimo passe de calcanhar do Luciano deixou o Caleri de frente pro goleiro e ele não tirou o suficiente. E outro pênalti, né? O Caleri, tudo bem que vem numa fase boa, mas eu tenho pra mim que eu não confio no Caleri pra bater pênalti. Nunca na vida, nunca confiei. E hoje é mais uma prova desse meu pensamento. Então o Caleri, apesar de ter sido participativo ali no que dava, meio isolado ali, quando teve as grandes chances, que é a função principal dele, que é matar essas chances, ele não fez. Ele fez todo aquele ao redor no camisa 9, mas a função principal ele não conseguiu executar muito bem. Bom, não sei se necessariamente a pressão do Roger Machado aumenta, porque antes do jogo, pelo que eu vi, alguns jogos atrás a diretoria meio que já estava blindando o Roger Machado e não pensava em demitir. Agora, já antes desse jogo, já tinha internamente algumas mudanças de pensamento, já considerando a troca, ainda mais agora com o Dorival no mercado. Vamos ver como ficou depois desse jogo. Mais uma vez o São Paulo consegue um resultado positivo e não está jogando bem. O preço que a gente vai pagar é em competições que são longas, né, como o Campeonato Brasileiro. Em que, igual eu comentei em outro vídeo, pode ser que jogando assim ganhe um jogo ou outro, mas a tendência é que você jogando mal em diversos jogos você perca. E a gente acabou ganhando muito mais pelo Juventude ter feito um péssimo jogo do que propriamente por nossos méritos. Se a gente realmente tivesse jogado bem e matado as chances que tinha, era pra gente ter saído do Morumbi já praticamente classificado nessa fase da Copa do Brasil, que é uma competição extremamente importante, porque paga bem, e como a gente tá meio lascado de dinheiro, né, a gente precisa de qualquer centavo que aparecer ali, que pingar nos cofres, vai ser muito bem-vindo. Beleza? O jogo da volta vai ser daqui a algumas semanas. Eu acho que o São Paulo passa sem grandes dificuldades, mas às vezes, né, o São Paulo tem essa grande mania de surpreender a gente. Então eu não duvido nada também já de ser desclassificado nessa fase da Copa do Brasil pro Juventude. Bom, muito obrigado. Não se esqueça de curtir aqui, se inscrever e acompanhar os próximos vídeos aí, beleza? Valeu!